E aí, pessoal, vídeo de hoje, então a gente vai começar falando de um conteúdo novo, que é o conteúdo de sequência numérica, tá? A gente tem algumas coisas para comentar nessa primeira aula, que na verdade é o básico da teoria do conteúdo, até porque a gente não consegue fazer nenhum tipo de cálculo se não entender primeiro a parte conceitual, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos importantes do conteúdo de sequência numérica e responder dois exemplos que eu separei aqui pra gente, tá? Primeira parte, sequência numérica, né? A palavra sequência, ela já meio que dá uma direção pra gente, né? Sequência é sequência de alguma coisa, sequência numérica é a sequência de números. Então, os números estão em sequência ali, certo? Dois tipos de sequência que a gente vai encontrar são as sequências numéricas finita e a infinita, tá? O que seria finita? A gente pode escrever basicamente aqui que é quando o domínio tem início e fim. Início e fim. Exemplo, sei lá, colocar um exemplo simples aqui, ó. Vamos pensar nessa sequência, que eu tenho uma sequência chamada de sequência dos números pares, tá? Vamos pensar que eu tenho uma sequência A, que é a sequência dos números pares, beleza? A gente começa então no 0, 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Opa, estou usando na verdade aqui um exemplo de sequência infinita. Vamos pensar assim, ó, vamos restringir melhor a nossa sequência. A minha sequência A é a sequência dos números pares menores que 10, certo? Então, vou até escrever aqui a legendinha, ó. Sequência dos números pares menores que 10, tá? Então, vai ser 0, 2, 4, 6 e 8. Isso é uma sequência finita, pessoal. Por quê? Porque ela tem início e tem fim. Ela começou no 0 e terminou no 8, tá? Isso é uma sequência. Observem que os números aqui eles estão em uma sequência, né? A gente tem aqui os números pares menores que 10. Uma sequência infinita é justamente o contrário da finita. É quando o domínio tem não tem. Quando o domínio não tem final, podemos dizer assim, tá? Umas palavras mais simples é quando o domínio não tem final. Exemplo. Vamos anotar aqui, chamar a sequência B de sequência dos números naturais, tá? Vou botar uma setinha aqui, ó. Sequência dos números naturais. Os números naturais são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai, pessoal. Ele não termina, certo? Então, no segundo exemplo aqui, a sequência B, ela é uma sequência infinita, porque ela tem um início no 0, mas ela não termina. Então, a gente tem ali a sequência dos números naturais. Na sequência A aqui, eu tinha determinado ela com tamanho, né? Eu falei assim, sequência dos números pares menores que 10. Então, só vai me entrar 0, 2, 4, 6 e 8. Perfeito? Então, os dois primeiros conceitos aí que a gente aprendeu são os conceitos de sequência numérica finita e infinita. Agora, tem uma parte bacana da gente estudar nesse conteúdo, que é a formação de elementos de uma botei grandeza ali, vamos corrigir aqui rapidão. De uma sequência, pessoal.
Grandezas foi o nosso último conteúdo. Eu acabei escrevendo errado aqui. De uma sequência. Formação de elementos de uma... sequência. Certo? Como é que a gente consegue formar os elementos de uma sequência a partir, sei lá, de uma fórmula ou alguma coisa parecida, né? A gente observou lá em cima que nos dois exemplos que eu dei, eu predeterminei os elementos não por uma fórmula, mas por uma naturalidade deles, né? Os números pares menores que 10, a gente estudou e sabe que é 0, 2, 4, 6 e 8. E os números naturais, a gente sabe que começa no 0 e nunca mais termina, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200. Então, por uma questão de análise do conceito de cada um daquelas sequências, a gente conseguiu determinar os elementos, mas não foi por uma fórmula nem nada parecido. Quando a gente tem uma lei de formação, pessoal, a gente consegue calcular os elementos de uma grandeza, os elementos de uma sequência, tá? A partir da lei de formação. Tá? Então, a lei de formação a gente pode escrever aqui de maneira mais simples. A lei de formação é o que determina e permite encontrar elementos de uma sequência, é o que determina e permite encontrar elementos de uma sequência de um termo geral, por um termo geral, ou por uma fórmula, digamos assim, né? Fórmula a gente usa essa palavra mais na física mesmo, por um termo geral. Então, beleza, ó. No exemplo 1 aqui, pessoal, o que é o meu termo geral? O meu termo geral é esse AN igual a N ao quadrado, tá? Eu sei que vocês, olhando assim, podem estar pensando, professor, para mim não faz sentido nenhum essas letras aí, A e o índice N menorzinho ali, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, AN, ele é um termo específico da posição N, tá? Então, vou anotar aqui, ó. Termo na posição N. O N é determinada posição que eu estou analisando. Então, eu vou colocar aqui, ó, posição, tá? Posição. Então, a N é o termo na posição N e o N é a posição. Professor, ainda não ficou claro para mim isso aí. Dá para explicar melhor? Pessoal, é só pensar o seguinte. Vamos tentar descobrir quanto que vale o termo na terceira posição dessa sequência, tá? Beleza? Vamos, antes de começar, determinar o seguinte. O primeiro valor para N, a primeira posição que a gente vai ter, a posição 1, tá? Posição quando N for igual a 1, beleza? Então, vamos anotar isso aqui, ó. Quando N for 1, vou botar aqui solução, tá? Botar em azul para diferenciar. Quando N for igual a 1, como é que vai ficar a minha lei de formação, meu termo geral? Vai ficar assim, ó. A1 igual a 1 ao quadrado. Observem que onde tinha N, eu coloquei 1. Por quê? Porque agora eu estou tentando descobrir quanto que vale o termo da posição 1. A primeira posição. Ou seja, eu estou calculando o primeiro termo da minha sequência, pessoal. Posição é N. E eu estou chamando de N 1.
Então eu estou calculando o termo da primeira posição, tá? Então vamos lá. A1 é o primeiro termo, né? Termo na posição 1. Quanto que fica 1 ao quadrado, turma? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, ó, eu já posso escrever aqui, ó, colocar dentro das chaves. O primeiro termo da minha sequência é o 1, pessoal. Tá? N, posição 1. A1 é o termo da posição 1. O termo da posição 1 é o próprio 1. Beleza? Vamos fazer isso para mais algumas vezes, tá? Vamos fazer agora para n igual a 2. Vamos lá? Ó, n igual a 2. Agora não é mais A1, é A2 igual a 2 ao quadrado. Observe que onde tinha n, eu coloquei o valor 2, que agora a gente está calculando para a segunda posição. Então, A2 vai ser igual a 2 ao quadrado. Turma, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, n igual a 2 é a segunda posição. Na segunda posição, qual que é o valor que eu vou ter? 4. Então, quando n for igual a 2, o meu A2 vai ser igual a 4. Então, meu segundo termo é o 4. Olha só, já descobri dois valores da minha sequência. Para a gente finalizar isso aí, vamos fazer mais um. Vamos fazer para n igual a 3, tá? n igual a 3, né? Então, agora a gente está calculando o termo da terceira posição. A3 vai ser igual a 3 ao quadrado. Professor, por que você fez 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado? Olha quem que é a lei da minha formação. Olha lá aqui em cima, ó. A n igual a n ao quadrado. N ao quadrado. Então, o que vai estar mudando aqui vai ser o n. Esse expoente 2, ele é fixo. Ele é da minha lei de formação. Tá? Então, a gente está seguindo isso aqui. Por isso que ficou 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Tá? Não é aleatório que a gente determine isso, não. Tá? É a própria lei de formação que dá essa informação para a gente. Tá? Então, A3 vai ser 3 ao quadrado. Desculpa. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, o termo da terceira posição é o 9. Então, vou colocar aqui, ó, 9. E se a gente quiser continuar, a gente vai continuar fazendo isso infinitas vezes, a não ser que eu colocasse determinasse alguma coisa em que a gente tivesse que parar quando o valor fosse igual a 20, menor que 20, alguma coisa do tipo, tá? Mas nesse caso não teve isso. Então, a gente calculou aqui, ó. Esse 1 é o meu A1, esse 4 é o meu A2, esse 9 é o meu A3. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, tá? Posição 1, posição 2, posição 3. Fechou? Espero que tenha ficado claro aí com esse exemplo. Pelo menos num primeiro momento, vocês não tenham se assustado com o conteúdo. Vamos fazer aqui o exemplo 2. Ó, agora a minha lei de formação ela mudou, tá? A n é igual a n mais 1, não é mais igual a n ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o termo para a posição 1, tá? n igual a 1, perfeito? N, lembra que eu falei que é posição, certo? N é a posição. A n é o termo da posição. Então, agora a gente vai colocar A1, porque o n agora vale 1. A1 igual a 1 mais 1, pessoal. Não era n mais 1? O meu n agora não está valendo 1, então vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, eu posso abrir umas chaves aqui e dizer que o primeiro termo da minha sequência é o 2. A1 é o termo da posição 1, é igual a 2. Vamos continuar para n igual a 2 aqui. Vai ficar A2 igual a... Não era n mais 1? Então vai ficar aqui 2 mais 1, porque o meu n agora vale 2. 2 mais 1 é 3, turma. Então, ó, segundo termo, 3. Vamos continuar. Vamos fazer n igual a 3 aqui. N igual a 3 vai ficar A3 igual a 3 mais 1. Isso é 4. Então, o terceiro termo é 4. Eu já consegui perceber aqui que vai existir um padrão, né? Você vai estar acrescentando de 1 em 1, porque a lei de formação é n mais 1. Então, para qualquer n que eu coloque aqui, o valor dele vai ser 1 para mais. Então, se eu coloco 3, vai ser 4. Se eu coloco 4, vai ser 5. Então, é dessa forma que vai ficar trabalhando ali a nossa sequência, tá? Que ela vai ficar andando. Então, ó, esse aqui é o meu A1,
esse aqui é o meu A2, esse aqui é o meu A3. Beleza? Não é difícil, tá? A gente precisa praticar um pouquinho, lógico, para ficar mais claro isso na nossa cabeça. Mas é basicamente isso que a gente precisa saber sobre sequências numéricas. Depois a gente vai estudar progressões, e vocês vão ver que a lei de formação de uma progressão aritmética e geométrica, ela segue um padrão, ela nunca muda. Mas isso um pouquinho mais para frente, tá? Por enquanto, fiquem com isso aí. Eu estou mandando um documento também com alguns exemplos para vocês fazerem, uma tarefinha, tá? E é importante vocês anotarem tudo que puderem. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima aula.